Olá, eu sou o Otávio Guilherme e mais uma vez, vamos deixar para você uma mensagem direta para o seu coração e que você, nesse programa, você possa ter mais um entendimento sobre alguns fatos, alguns acontecimentos da Bíblia, não é? Essa semana nós estamos aí vivendo a chamada Semana Santa, a domingo que passou, domingo de Ramos, quando Jesus ali entrou em Jerusalém e foi recebido com louvores, com honra. Ele foi montado no jumentinho, ali colocaram ramos para ele passar por cima. Enfim, o que eu quero que você possa compreender nessa semana chamada Santa e que se comemora a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, não é? A palavra Páscoa, no seu original, significa passar por cima. E a Páscoa verdadeira é comemorada no mundo inteiro, hoje de uma forma inadequada, de uma forma um tanto quanto descabida, ou seja, comercialmente falando, exploram essa data para vender ovo de chocolate, o coelhinho da Páscoa que trazes para mim, e essas coisas que a gente aprende de infância, não é? Quantas vezes aqui na nossa casa a minha esposa Valéria colocou aí, escondeu os ovinhos de Páscoa no quintal e colocava ali as marquinhas com farinha de trigo, tipo de patinha do coelho, para os meninos procurarem. Interessante, não é? É até assim, eu tenho comigo que é até poético, romântico, linda a história, mas não é a história verdadeira, não é a história real. E a história real não é linda nesse sentido como nós pintamos, como nós desenhamos por aí. Jesus, desde o Antigo Testamento, ainda que ele não tivesse nascido, mas ele já estava ali, a palavra de Deus nos mostra que Jesus ele está em toda a Bíblia, do Novo Testamento completo, no Velho Testamento também. Eu quero dizer para você que toda a história da Bíblia vai nos remeter à vinda dele como homem, a caminhada dele, ao ministério dele, pregando aí o reino de Deus, o reino dos céus, e logo em seguida a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Ele morreu para nos salvar e para nos dar vida. Então, olha, quanto engano nós temos vivido, quantas vezes ensinado da forma errada. Ah, mas aí você pode pensar, qual o problema? As crianças gostam, as crianças... Eu sei disso, eu aprendi dessa forma antes da minha conversão, antes da minha nova vida com o Senhor Jesus, mas nós devemos ensinar da forma correta. O que nós queremos que você aprenda nesse programa é de que o Pai, o nosso Pai, o Senhor, Deus, Ele, pensando em mim, pensando em você, Ele já tinha preparado lá no céu o momento exato para que Jesus pudesse morrer na cruz para nos salvar. O passar por cima, a gente vai encontrar ali no livro de Êxodo, na história da saída do povo do Egito, não é? Quando das 10 pragas, da morte dos primogênitos, a última praga, e aí o povo foi liberto e o Senhor pediu que eles, antes de saírem, eles pudessem se reunir em casa, pudessem ali pegar um cordeiro. Lembram da história? Tinha que ser um cordeiro bem novo, primícia, e ali com algumas ervas amargas, eles pudessem ali comer, cozinhar e comer fazer aquela ceia ali, lembrando já de um grande livramento que eles estariam recebendo. Por isso chama Páscoa, passar por cima. Eles passaram por cima de todos os problemas, os umbrais da porta tiveram que ser, vamos dizer assim, manchado com sangue, porque aonde estivesse essa marca de sangue, o espírito da morte não passaria, não entraria. Jesus morreu na cruz. O sangue de Jesus foi derramado para que nós tivéssemos vida. Você consegue entender? Eu já falei em outras vezes no programa, quando eu passei para vocês o nascimento do meu segundo netinho, do Davi, mostrei ali a minha filha,
ou melhor, do Mateus, o segundo netinho é o Mateus. Eu mostrei a minha filha na maternidade ali, de braços abertos, no sentido de uma cruz, e eu falei, olha, tá vendo? Mais uma vez, a cruz gerando vida. Não é interessante isso? Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz para nos dar vida, não é? E essa Páscoa, esse passar por cima, quantas vezes você teve um livramento de Deus? Quantas vezes você que caminha com o Senhor já teve um livramento, teve um alívio de um problema, a solução de um problema? Você sempre agradeceu a Ele por todos esses livramentos? Então, o momento de gratidão tem que estar, né? Esse sentimento de gratidão tem que estar no nosso coração, principalmente nessa semana que nós estaríamos lembrando dos momentos ali, dos últimos momentos de Jesus. Quando ele chega a Jerusalém, ele sai, não é? Sobe para Jerusalém, ali ele é montado num burro, coloca-se num burro, num jumentinho, e ali ele vai passando e as pessoas dizem, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, não é? Que bênção isso! Ele estava caminhando para a sua morte, não é? Enquanto nós, através da morte dele, estávamos caminhando para a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus? Então, eu quero que você aprenda. É muito simples. Crianças podem nos ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa. É o que nós vamos mostrar através desse vídeo que nós recebemos pela internet. E eu espero que você compreenda. Talvez eu tenha aqui tentado te explicar, mas de uma forma diferente da forma do vídeo. Para você entender que quando Jesus disse assim, deixe vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino de Deus, ou o reino dos céus, você vai entender que quando nós nos achegamos ao Senhor como crianças, certamente Ele vai receber com muito mais alegria, porque a criança não tem medo, a criança fala aquilo que vem à mente, a criança ela é sincera, ela é honesta, não é? Quantas vezes nós como adultos repreendemos uma criança e a criança está tão centrada na verdade e às vezes nós queremos... Quantos pais não ensinam para os seus filhos assim, quando o telefone tocar, fala que eu não estou? Isso é o mínimo de exemplo que eu estou te dando de uma forma errada de ensinar as crianças. A Bíblia diz em Provérbios que ensine a criança o caminho que ela deve andar para que quando ela envelheça, ela não se desvie dele. E aí, você vai persistir, você vai insistir em ensinar as suas crianças, os seus filhos, sobre essa Páscoa falsa que eles usam para fins comerciais? Me perdoe, mas é o que eu tenho para te falar. Eu não teria outra coisa para te falar. Você tem que procurar falar para sua criança, para os seus filhos, a verdade. Dê exemplo de verdade, de integridade para suas crianças, porque amanhã elas lembrarão dos teus exemplos, lembrarão dos teus ensinos. Assista conosco o vídeo sobre uma história real da Páscoa, feito por crianças. Depois eu volto. Deus te abençoe. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram.
Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele. Machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, e ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus.